Queridos, a paz do Senhor, és o alfa e o ômega, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vocês podem se assentar? Aleluia. Eu confesso para vocês que a minha sensação é que nós já poderíamos terminar esse culto agora mesmo. Não porque a palavra que o Senhor tem me dado não seja uma palavra importante, mas porque eu creio que diante de tudo que nós ouvimos nesta noite, o Senhor Jesus já fez grandes obras aqui entre nós e também entre aqueles que nos acompanham à distância. E eu estou certo que aquele que começou a boa obra, aleluia, ele vai continuar. Ele vai continuar. Glória a Deus. Queridos, no culto da virada, o nosso pastor, ele nos pregou uma mensagem que representa a nossa bandeira para o ano de 2020. O tema da mensagem foi 12 em 2020, 12 minutos, 12 refeições, 12 frutos, 12 colheitas e a cura para as nações. Eu vou mencionar alguns dos pontos que me chamaram a atenção na mensagem, mas eu quero lembrar a vocês que todas as mensagens pregadas nessa igreja estão disponíveis no canal da Assembleia de Deus Online, no YouTube, onde você pode ouvir na íntegra a palavra de Deus que nos foi entregue como bandeira para este novo ano. O nosso pastor destacou que, embora o nosso Deus ele esteja na dimensão da eternidade, embora o nosso Deus viva o tempo Kairos, ele também atua no tempo Cronos, ele também atua no tempo que nós conhecemos, o tempo que nós medimos, e Deus estabelece cronogramas, trabalha com séculos, anos, meses, semanas, dias, horas, minutos e segundos. O pastor explicou que em hebraico a palavra que descreve o número 20 é kaf, K-A-F, que também significa, em hebraico, potencial. Portanto, 2020 será uma década de duplo potencial para esta igreja e alguém precisa crer nessa palavra. Sabendo disto, eu creio, aleluia, eu creio. Deus nos dá expectativas, ou Ele nos dá as expectativas, as oportunidades e as instruções para vivermos esse tempo de duplo potencial. Portanto, 2020 será uma década de duplo potencial, de dupla restituição e de dupla honra. Sabendo disto, nós devemos estar prontos para ver, para entender, para ouvir e seguir a direção do Espírito Santo. A minha oração é para que o Espírito Santo me conduza no compartilhar dessa mensagem, cujo tema é performance e potencial do pródigo. Eu creio, sinceramente, que essa mensagem nos trará instruções valiosas e nos ajudará a compreender como o duplo potencial que nos fora prometido para essa nova década influenciará a nossa performance à medida que aproveitarmos as oportunidades de viver as expectativas que o próprio Deus tem ao nosso respeito. Eu vou pedir que você coloque o próximo slide, por favor, Pedrinho. E eu gostaria que vocês fizessem uma breve reflexão comigo, com base nesse slide. Se você puder colocá-lo também na outra tela, Pedro, por favor. A pergunta que eu proponho, a questão que eu proponho nesse slide é: quem vale mais? Eu coloquei aqui duas grandes empresas. Eu coloquei a American Airlines, que é a maior companhia aérea do mundo. A maior companhia aérea do mundo. No ano passado, ela teve um lucro de 1,6 bilhões de dólares e o valor de mercado da American Airlines é de 12 bilhões de dólares. Ou seja, se alguém quiser comprar hoje a American Airlines, terá que desembolsar
a bagatela de 12 bilhões de dólares, mas comprará uma empresa lucrativa que teve um lucro de 1,6 bilhões de dólares no ano passado. Porém, todavia, contudo, todos nós conhecemos o Uber. Acredito que todos nós aqui já usamos o Uber ou somos usuários do Uber. E a empresa Uber teve um prejuízo de 8,3 bilhões de dólares no ano passado. 5 bilhões apenas no terceiro trimestre. Mas, somado todo o ano, 8,33 bilhões de dólares. E, pasmem, essa empresa que teve um prejuízo de 8,33 bilhões de dólares, ela tem um valor de mercado de 58 bilhões de dólares. A empresa que dá um prejuízo enorme vale muito mais do que a empresa que dá lucro. Como é que é isso? O que explica isso? Como pode uma empresa que dá um prejuízo de 8 bilhões ou mais de 8 bilhões valer mais que uma grande empresa ou a maior do mundo, num setor indispensável, que é o setor de transporte aéreo, e deu lucro de 1,6 bilhões de dólares, valer menos? O que explica isso? O que explica isso tem tudo a ver com a mensagem que nós vamos compartilhar nesta noite. O que explica isso é performance e potencial. O lucro ou o prejuízo é a performance, é o resultado passado. O lucro ou o prejuízo é a performance. Performance é o resultado passado. O valor de mercado reflete o potencial, reflete o quanto os investidores pensam que aquela empresa vale. Eu quero começar dizendo uma coisa para você. Eu não sei se na sua avaliação de performance, eu não sei se no seu balanço pessoal de 2019, você fechou no lucro ou no prejuízo. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Há um grupo de investidor formado por 3 investidores, por uma trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Extremamente interessados em investir em você. E para eles pouco importa se você deu lucro ou prejuízo. Você tem um grande valor para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. E o valor é tão alto que o apóstolo Pedro escreve e diz: não foi com ouro, não foi com dólar, não foi com libra, não foi com Bitcoin, não foi com moeda valorizada, supervalorizada ou hiperinflacionada que vocês foram comprados, mas foi com o precioso sangue de Cristo na cruz do Calvário. Oh, aleluia! Eu não sei se você já pode começar a compreender o que será esse duplo potencial. Porque se o potencial já lhe dá um valor tão grande de mercado, imagina qual valor que nós não temos quando Deus diz para nós: olha, agora é uma década de duplo potencial. Glória a Deus. Aleluia. Como disse o tema da nossa mensagem, é performance e potencial do pródigo. Vamos começar entendendo cada uma dessas palavras. O próximo slide, por favor, Pedro. Potencial e performance do pródigo. O que é performance? Eu já dei para vocês um vislumbre, mas eu vou detalhar o que é isso. Performance é desempenho. É o modo como alguém se comporta ou atua na execução de alguma coisa. Se você trabalhar numa grande empresa brasileira ou uma empresa global, de modo geral, a cada 6 meses, ou no máximo a cada 1 ano, tem uma tal avaliação de performance. O objetivo dessa avaliação de performance é verificar como foram os seus resultados ao longo do ano anterior e, além dos seus resultados, como é que você se comportou enquanto alcançava aqueles resultados. Então é importante lembrar que a performance sempre diz respeito ao passado, ou na maioria das vezes ela diz respeito ao passado. Ela diz respeito ao desempenho e ao resultado alcançado. A performance ela pode ser uma expressão de competência. De modo geral, a performance está relacionada ao passado. Nós avaliamos o desempenho dos outros com base naquilo que eles fizeram ou deixaram de fazer. De alguma forma, todos nós gostamos de avaliar a performance dos outros. À medida que eu compartilho essa mensagem, vocês estão me avaliando.
E eu tenho absoluta certeza que ao final dessa mensagem, alguns de vocês dirão: essa foi a melhor mensagem que eu já ouvi o João pregar. Outros dirão: nossa, eu não gostei da mensagem, eu acho que ele deveria ter pregado sobre outro tema. Eu espero que você não interprete a minha próxima fala como arrogância. Mas, embora eu realmente me preocupe em compartilhar uma mensagem relevante para a igreja, uma mensagem que você possa aplicar em sua vida diária, vocês precisam saber que eu não estou preocupado com a avaliação da minha performance que muitos de vocês já estão fazendo. Na verdade, eu estou muito preocupado em entregar com fidelidade uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo, que contribua para a edificação da igreja e produza honra, glória e louvor para Jesus, o único que é digno. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora que nós já entendemos o que é performance, vamos explorar o que é potencial. Então, como disse para vocês, a performance ela tem a ver com os resultados. Vamos explorar o que é, então, potencial. Potencial é a reunião das capacidades inatas de uma pessoa. Ou seja, o potencial reúne todas aquelas capacidades que você recebeu desde a sua concepção. Quando você foi concebido, você recebeu uma série de capacidades. Isto tem a ver, ou isto reflete, resultou no seu potencial desde a sua concepção. O potencial, ele aparece como aquilo que nós chamamos de dons ou talentos. Potencial é aquilo que é possível, ou seja, que pode ou não acontecer. Uma pessoa pode ter talento, pode ter potencial para ser um grande jogador de futebol e pode não se tornar um grande jogador de futebol. Uma pessoa pode ter talento para se tornar num grande corredor de Fórmula 1 e não se tornar nesse grande corredor de Fórmula 1. Ou também qualquer outra profissão. A pessoa pode ter esse potencial e não realizar esse potencial. É importante que nós entendamos quais os talentos, quais os dons que nós recebemos, que são inatos, que recebemos desde a nossa concepção. Porque eu vejo muita gente que, no seu conjunto de dons, de talentos, de capacidade, recebeu um equipamento de paraquedismo, mas quer ser um mergulhador. Eu vejo muitos que receberam um equipamento de mergulho, mas insistem em ser um paraquedista. Você me desculpe, não dá para ser um paraquedista e saltar se você só tem o equipamento de mergulho. Não é recomendável que você faça isso, como não dá para mergulhar com equipamento de paraquedismo. Entenda qual o potencial que você tem e coloque ele a serviço do reino de Deus e coloque ele a serviço das pessoas e Deus será glorificado à medida que você colocar o seu potencial, os seus dons e talentos a serviço do reino do nosso Deus. Potencial, como disse, é aquilo que é possível, algo que pode ou não acontecer. É o poder de que se pode dispor. Você tem o poder, está à sua disposição, mas se você não fizer uso dele, esse potencial não se realiza. É mais fácil observarmos o potencial nas crianças. Para as crianças, tudo é possível. No imaginário delas, elas podem voar como Superman, podem subir pelas paredes como o Homem-Aranha, ou podem correr com a agilidade sobre-humana da Mulher Maravilha. Na adolescência e na juventude, quando o nosso potencial, dons e talentos deveriam ganhar destaque, ocorre uma contradição. Em vez de exercitar aquilo que podemos fazer melhor, nós somos tentados a fazer o que todo mundo faz. Se você pegar um grupo de adolescentes, de modo geral, eles comportam de forma muito parecida, vestem de forma muito parecida, falam de forma muito parecida, todos eles fazem a mesma coisa. Parece que não existe diferença entre eles. Por que isso? Porque agora eles querem fazer parte do grupo. Agora eles precisam pertencer a um grupo. Eles não querem se sentir excluídos do grupo. É nesse momento que muitos enterram seus dons e talentos e vivem preocupados com a avaliação alheia. O que os outros vão pensar? O que os outros vão dizer? O que eles vão achar da minha performance? Essa é uma preocupação muito comum entre adolescentes, jovens e, pasmem, até em muitos adultos. Enquanto nos preocupamos com a nossa performance,
ou em como seremos avaliados pelos outros, não temos condição de vivenciar o duplo potencial que Deus inseminou em nós quando aceitamos Cristo como nosso Salvador, nascemos de novo e nos tornamos novas criaturas. Para realizar o duplo potencial, atenção para isto, para realizar o duplo potencial prometido para 2020, é necessário ler, entender e viver o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 16 e 17. Eu vou ler a tradução da Nova Bíblia Viva, que diz assim, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Aliás, perdoem, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Portanto, deixem de ficar avaliando os servos de Cristo pelo que o mundo pensa a respeito deles, ou por aquilo que aparentam ser exteriormente. Pare de perder seu tempo cuidando da vida dos outros. Pare de perder seu tempo avaliando a performance dos outros. Deixe, é o que diz a Bíblia, deixe de ficar avaliando os servos de Cristo pelo que o mundo pensa a respeito deles, ou por aquilo que aparentam ser exteriormente. E o versículo 17 ele diz, por que não adianta fazer essa avaliação? Ele explica, olha, quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. A pessoa é diferente, é uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa, as coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Você lembra que eu disse que quando você é concebido lá no útero da sua mãe, naquele momento, aliás, você não é concebido no útero, depois eu não sou um especialista em gestação, mas eu sei que não é no útero. Os gametas masculino e feminino se encontram em algum outro ponto, aí depois se alojam no útero, a aula não é de biologia, então eu acho que não vai importar, mas quando você é concebido, você recebe uma série de características inatas que vão formar o seu potencial. Tudo bem até aqui? Quando você nasce de novo, quando você aceita Cristo como Salvador, e que você nasce de novo, você é concebido agora em Cristo, e nesse momento você recebe também uma série, aleluia, de competências, de capacidades espirituais que Deus coloca em você no momento que você se torna essa nova pessoa, essa nova criatura, e daí as coisas antigas passaram e teve início uma nova vida. Se você pensa, eu não consigo, eu tenho potencial, mas eu não consigo realizar. Quantas pessoas frustradas porque têm o potencial e não conseguem realizar? Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus para nós esta noite é uma palavra de libertação. Aleluia! E o Senhor, Ele já nos deu a promessa de duplo potencial. E duplo potencial não é para dupla frustração, é duplo potencial para dupla realização, para dupla honra, para dupla glória, para duplo louvor ao nosso Deus. Entenda isso, creia nisso, viva isto. Mas você precisa crer. Mas você precisa crer para que você possa viver isto que a palavra está nos dizendo. Agora nós já sabemos o que é performance, agora nós já sabemos que a performance está relacionada ao seu desempenho passado, às coisas que você fez, e que o potencial está relacionado com a capacidade e o poder que você tem de desempenhar muito melhor daqui para frente. Vejamos então o conceito de pródigo. Pródigo é aquele que gasta mais do que possui. O pródigo é um esbanjador, é um desperdiçador. O pródigo gosta de comprar, de viajar e de comer em restaurantes. Até aí não há nada de errado com isso. Exceto pelo fato que, ao agir como um pródigo, você compra coisas que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para mostrar para a gente que você não gosta, uma pessoa que você não é. Eu vou repetir. Ao agir como pródigo, você compra coisas que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para mostrar para a gente que você não gosta, uma pessoa que você não é. O pródigo compra para postar no Facebook, viaja para ser invejado no Instagram e come em restaurantes para ser assunto no WhatsApp. Que Deus tenha misericórdia de nós. O próximo slide, por favor, Pedro. O tema da mensagem é performance, potencial e potencial do pródigo.
O texto base dessa mensagem é parte da seção de perdidos e achados da Bíblia, que está no livro de Lucas, capítulo 15. Lá nós temos a ovelha perdida e achada, o dracma perdida e achada, a dracma perdida e achada, e os filhos, atenção que eu disse os filhos perdidos, retratados na famosa parábola do filho pródigo, descrita no livro de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 31. Na verdade, o texto base que usarei trata do filho pródigo, mas, na verdade, se você atentar para o texto, eu não vou explorar o filho mais velho, mas se você atentar para o texto bíblico, você vai ver o seguinte: o filho pródigo, ele já tinha se perdido também dentro de casa e resolveu ganhar o mundo. O filho mais velho continuou perdido dentro de casa. Perdidão. Isso acontece muito nas igrejas também. Tem muita gente perdida dentro da igreja, né? Coloca, por favor, Pedro, esse slide também nessa tela, porque se você também é um daqueles que está perdido dentro da igreja, eu quero que você atente para essa charge, né? Eis que você vai até a seção de perdidos e achados da Bíblia, Lucas capítulo 15, e eu te pergunto, posso te ajudar? Ou Lucas pergunta, posso te ajudar? E você diz, estou tentando me encontrar. Aleluia! Deus não manda mensagem sem endereço certo. Não, Ele não manda. Aqui nessa igreja tem gente perdida. Não vou dizer que não é assim, porque é assim. Aqui também tem gente perdida. Aleluia! Espero que você se encontre nesta noite. Espero que você se encontre. Lucas capítulo 15, versículo 11. E Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou o que tinha. Se nós pudermos ter o próximo slide, eu vou fazer uma parada aqui para nós avaliarmos rapidamente a performance e o potencial desse filho que pede a herança. Na perspectiva do filho, ele tinha uma performance excelente. Eu quero que vocês atentem para esse. Eu preciso na outra TV também, por favor, Pedro, mas eu quero que vocês atentem para esse slide, porque a partir de agora vai ser só gráfico. Eu gosto de gráficos, eu sei que nem todo mundo gosta, é legal aquelas figurinhas mais bonitinhas, mas eu gosto de gráficos, então eu quero que vocês atentem para o seguinte, toda vez que você ver em um desses gráficos uma barra dessa vermelha, ela tem a ver com a performance, ou seja, aquilo que nós podemos realizar no futuro. E toda vez que você ver uma barra verde, a performance é aquilo que já aconteceu, que já foi feito no passado, a barra vermelha. E toda vez que você ver uma barra verde, ela tem a ver com o potencial, aquilo que ainda pode ser realizado no futuro. E perceba que aqui a barra foi de 0 a 100, ou seja, na perspectiva do filho, ele estava 100% em performance, estava desempenhando muito bem e estava 100% em potencial. Essa era a perspectiva dele. Na perspectiva do pai, já não era tão bem assim. O pai até concordava que esse filho tinha um potencial enorme, mas o pai sabia que esse filho não estava desempenhando tão bem assim, e nós vamos entender por quê. Como eu disse para vocês, na perspectiva do filho, ele tinha uma performance excelente. Ele se achava tão bom que, numa cultura onde a herança era repartida após a morte do pai, esse filho, mesmo sendo mais novo, deu início ao processo de divisão das propriedades, demonstrando arrogância e falta de consideração pela autoridade do seu pai. É claro que o pai discordava do filho sobre seu desempenho. O pai certamente observava que o comportamento do seu filho estava piorando ao longo do tempo e que a performance dele estava cada vez pior. Isso é muito comum. Você já viu algum empregado dar o melhor de si durante o período de aviso prévio? Eu ainda não vi. Queria até ter um crente de verdade trabalhando comigo para ver como que um crente de verdade atua no aviso prévio, né? Mas eu não vi. E eu não tive condição de ser esse crente que atua bem no aviso prévio, porque de todas as empresas que eu saí, eu não cumpri aviso prévio. Todas as empresas que eu saí, ou elas queriam se livrar logo de mim, ou eu queria me livrar logo delas.
Na verdade, brincadeiras à parte, graças a Deus, as minhas trocas de emprego foram motivadas por razões que realmente não fazia sentido continuar na empresa, seja porque eu já estava com outra oportunidade certa por começar, ou seja, porque o projeto havia finalizado naquela empresa onde estava. Então, eu não tive a oportunidade de tentar dar o meu melhor durante um período de aviso prévio, porque em toda a minha carreira nunca cumpri um aviso prévio. Agora, se você serve ao Senhor nessa igreja ou nos acompanha pela internet, quem sabe você é esse crente? Quem sabe você é, ou se não é, agora você sabe que tem o potencial para ser esse empregado que dá o melhor de si durante o período de aviso prévio. Agora, eu questiono também, você já viu algum marido que está decidido a deixar a sua mulher, tratar a sua mulher melhor quando já decidiu ir morar com outra? Você já viu um filho que decide sair de casa? Bom, sendo assim, um filho que decide sair de casa, ele não vai ter o melhor comportamento enquanto o seu coração já está, atenção, enquanto o seu coração já está brisando em outras aventuras. Sim, eu disse brisando, e se você não entendeu, é porque brisou. Então, não se preocupe. Quem precisa entender, entendeu. E se você está brisando em outras aventuras, atenção, porque o Espírito Santo fala na sua língua. Eu espero que você entenda, por favor. Embora estivesse errado sobre a sua performance, esse filho não estava errado sobre o seu potencial. Sim, ele tinha um potencial excelente, pertencia a uma família rica e tinha um futuro promissor pela frente. Nesse caso, o pai conhecia o potencial do filho e lamentava pela decisão do filho de desperdiçar o seu potencial longe da presença do pai, numa vida pecaminosa, numa vida de prazeres pecaminosos. Continuemos nossa leitura em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 14. Lucas 15, versículo 14. O rapaz havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O próximo slide, por favor, Pedro. Nesse ponto, nós vamos avaliar a performance e a potencial desse moço, desse filho pródigo, quando ele ficou na miséria. Lembra que enquanto ele estava na casa do pai e quando ele foi pedir herança, ele se achava o máximo. Ele se achava com um desempenho excelente e sabia que tinha um potencial também elevadíssimo. Agora, depois de ter gastado tudo que tinha, ele está na miséria. E olha o que acontece com ele. Aquele desempenho que ele achava altíssimo enquanto estava na casa do pai, ficou abaixo de zero. Atingiu o seu nível máximo, negativo. E o pai concordava com ele. O pai concordava que seu filho estava desempenhando muito mal. Agora, esse filho também estava tão desesperançado que ele pensava que não tinha mais nenhuma solução para ele e que sequer ele tinha nenhum potencial, nenhuma possibilidade futura. É interessante observar que o texto não diz em quanto tempo o jovem gastou todo o seu dinheiro, embora ele tenha recebido uma grande fortuna como herança. Parece que não levou muito tempo para que ele esbanjasse tudo o que tinha. Talvez você pense que é um certo exagero nessa história, mas saiba que na vida real há muitas pessoas, outrora milionárias, que desperdiçaram tudo o que tinham e vivem na miséria. Aqui mesmo no Brasil, nós tivemos um caso famoso do Jorginho Guilherme, um carioca que herdou uma fortuna bilionária, que envolvia o Porto de Santos, muitos navios, o famoso Hotel Copacabana Palace, várias cooperativas de comércio de café, várias empresas petrolíferas, o Palácio das Laranjeiras e outros palacetes, a Granja Comari, o Banco Boa Vista, várias empresas ferroviárias, várias usinas e muitas outras grandes empresas. O Jorginho Guilherme esbanjou uma fortuna incalculável em festas, viagens e mulheres. Ele faleceu aos 88 anos de idade, sem ter um centavo no bolso e morando por favor e bondade dos donos do Hotel Copacabana Palace, para quem ele havia vendido o hotel. Então, é possível, sim, que alguém muito rico fique na miséria.
Voltando ao filho pródigo da nossa mensagem, observamos que depois de desperdiçar cada centavo para piorar sua situação, houve uma grande crise econômica naquele país, com hiperinflação, desabastecimento e altíssimas taxas de desemprego. Fosse nos dias de hoje, nós poderíamos afirmar facilmente que o nosso filho pródigo estava na Venezuela. O fato é que, sem dinheiro, sem amigos e sem ter o que comer, esse moço se viu obrigado a procurar um trabalho. Depois de bater em muitas portas, a única coisa que ele conseguiu foi se tornar um cuidador de porcos. Observe que essa parábola foi contada por Jesus para os judeus. De acordo com a lei judaica, os porcos eram animais imundos. Isso significava que os animais não poderiam ser comidos ou usados para sacrifícios. Para se protegerem da contaminação, os judeus sequer tocavam os porcos. Rebaixar-se a uma condição de ter que alimentar esses animais era uma grande humilhação para um judeu. Para o jovem dessa parábola, comer a comida dos porcos, comer a comida que os porcos haviam tocado, significava uma degradação além da sua imaginação. O filho mais moço verdadeiramente havia naufragado e submergido às profundezas. Neste momento, qual seria a autoavaliação desse jovem sobre sua performance? Até o mais arrogante dos homens sabe reconhecer, nem que seja somente para si mesmo, quando está na miséria. Nessa situação, o filho sabia que sua performance estava abaixo do nível do mar, e o pai certamente concordava com ele. Porém, o filho estava tão desesperançado que, além de reconhecer sua péssima performance, também pensava ter desperdiçado todo o seu potencial. Quem sabe o potencial que tem, não acredita que alimentar porcos seja a única forma de sobrevivência. Nesse quesito, o pai discordava do filho. O pai conhecia o seu filho, que apesar da sua performance estar muito abaixo de zero, o seu potencial continuava elevadíssimo. Voltemos ao texto bíblico, Lucas capítulo 15, agora versículo 17. E o próximo slide, por favor, Pedro, ao decidir voltar. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. O filho mais moço, como muitos que são rebeldes e imaturos, quis ficar livre para viver como bem lhe parecesse e teve de chegar à pior situação possível antes de recobrar o juízo. Mas ele decidiu se levantar e regressar à casa de seu pai. Ao decidir voltar para a casa do pai, o filho sabia que sua performance continuava negativa, mas agora tivera um lampejo de esperança, que despertou o seu potencial e o fez lembrar de quem ele era filho. Foi o conhecimento do potencial que existia na casa do pai e de que lá havia muita coisa boa que o levou de volta. E você pode confiar que a pregação da salvação completa, rica em bênçãos, é um forte incentivo para o pecador levantar e dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Esse filho pródigo talvez nunca tivesse voltado se seu pai tivesse mantido uma casa miserável, com uma mesa escassa. Mas ele sabia que até os criados da cozinha tinham pão suficiente e de sobra. Seu pai não era miserável. Eles tinham o que precisavam e sempre havia mais do que podiam comer. Então, não havia necessidade do seu filho perecer de fome. Nosso Deus não é um Deus miserável. Nosso Deus não é um Deus miserável. Você não precisa perecer de fome. Aleluia. Lucas 15, versículos 21 a 24. Quando o rapaz estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho.
Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. O próximo slide, Pedro, ao celebrar. É interessante observar como esse pai jamais desistiu do seu filho. Certamente, ele sabia no seu espírito que um dia o seu filho retornaria. E sabendo disso, o pai exercitou sua fé, separando um bezerro para engordar até que seu filho mais moço voltasse para casa. O pai também comprou, como no ato profético, um anel e assegurou que sempre houvesse roupas e sandálias novas na medida certa para que seu filho as recebesse no dia que voltasse para casa. No caminho de volta, o filho pródigo talvez tenha pensado que o pai não o receberia nem como um empregado. Ou talvez o pai lhe desse um sermão, ou quem sabe, uma bela surra. Mas o comentário de Matthew Henry sobre o versículo 21, ele é excelente, porque ele diz: seu pai o viu, aqui estavam os olhos da misericórdia, e teve compaixão. Aqui estavam as entranhas da misericórdia, e correu, aqui estavam os pés da misericórdia. E o abraçou, aqui estavam os braços da misericórdia. E o beijou, aqui estavam os lábios da misericórdia. Era toda a misericórdia do início ao fim. Sim, é a misericórdia que nos impede de receber os castigos que merecemos. O pai beijou o filho antes que ele tivesse tempo de dizer qualquer coisa. É a compaixão divina, sempre mais rápida que as nossas orações. Antes de você pedir, ele já sabe o que você precisa. Aleluia! E ele está pronto a atender os nossos clamores. O pai não deixou o filho terminar sua oração com o pedido de que pudesse ser contratado como empregado. Ele o interrompeu com um beijo e depois disse aos servos: tragam a melhor roupa e vista nele. Deus sempre muda de atitude em relação ao pecador quando o pecador muda de postura e se arrepende de seus pecados. A mudança de atitude do filho pródigo fez o seu pai lhe receber de braços abertos e lhe dar o perdão e a restituição de todos os seus privilégios de filho. Com seus privilégios restaurados, o pródigo agora podia dançar, festejar e celebrar. Afinal, estava de volta ao lugar onde seu potencial e sua performance alcançam a plenitude. Se você quer que o seu potencial e a sua performance alcance a plenitude, é importante que você esteja no lugar certo. É importante que você esteja no lugar certo. Aleluia! E há um lugar certo onde nós devemos estar. O próximo slide, Pedro, nós já vamos terminar. Qual a sua avaliação? Qual a sua avaliação? Será que você se sente arrogante, miserável, arrependido ou realizado? Eu gostaria de finalizar essa mensagem propondo que cada um de nós façamos uma breve avaliação. Como está a sua performance e qual o nível do seu potencial? Será que como o filho pródigo do início dessa mensagem, você avalia a sua performance como excelente e sente que seu potencial está nas alturas? Se você está no ápice do seu potencial, se você está no ápice da sua performance, muito cuidado. Isso pode ser um sinal de autossuficiência que pode te levar a sair da presença do Pai. Atenção, se você está tentando viver a vida a seu modo, colocando de lado, de forma egoísta, qualquer responsabilidade ou compromisso que apareça em seu caminho, pare e preste atenção antes que você atinja o fundo do poço. Agindo corretamente, você poupará a si mesmo e a sua família de muita dor. Eu vou repetir. Se você está tentando viver a vida a seu modo,
colocando de lado de forma egoísta qualquer responsabilidade ou compromisso que apareça em seu caminho, pare e preste atenção antes que você atinja o fundo do poço. Agindo corretamente, você poupará a si mesmo e a sua família de muita dor. Talvez você já tenha passado pela autossuficiência e se deixado levar pela arrogância, e já esteja experimentando os prejuízos de quem desperdiçou tempo, dinheiro, recursos, saúde e potencial, fazendo coisas que estão te conduzindo à miséria. Talvez você, como filho pródigo, sinta que sua performance está muito negativa e que você não tem nenhum potencial, nenhuma capacidade, nenhum talento e só te resta cuidar de porcos e saciar sua fome com a mesma comida deles. Vale lembrar que as grandes dores e tragédias são frequentemente necessárias para fazer as pessoas olharem para Jesus, o único que pode ajudá-las. Vale lembrar que as grandes dores e as tragédias são frequentemente necessárias para fazer as pessoas olharem para Jesus, o único que pode ajudá-las. É comum que a riqueza nos torne complacentes. É comum que o dinheiro funcione como lenitivo. É comum que aquele crente que estava na igreja todos os domingos, na escola dominical, no culto à noite, ao longo da semana, nas reuniões ao longo da semana, logo que ele se estabelece financeiramente, ele compra uma casa de campo ou compra um apartamento na praia e agora ele não tem mais tempo de estar no culto de domingo à noite porque ele está voltando da sua casa de campo ou está voltando do seu apartamento na praia. É comum que as coisas triviais dessa vida ocupem o lugar das coisas fundamentais da eternidade. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Jesus Cristo nos advertiu em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. A história do filho pródigo ilustra maravilhosamente o quadro para a renovação espiritual. Pode ser que tenhamos sido como o filho mais jovem, que optou por uma vida de prazeres pecaminosos. Com o tempo, porém, descobrimos que nos tornamos escravos do estilo de vida pecaminoso e egoísta. Talvez tenhamos acordado para a realidade de que nossa vida estava muito longe do potencial que nós e Deus esperávamos realizar. Enxergar essa verdade pode nos levar a mudar de rumo. Se você se sente na miséria, seja financeira, emocional ou espiritual, se há um vazio dentro de você, se você perdeu o sentido da vida, não encontra propósito e não tem nenhuma esperança em relação ao futuro, esse é o momento de posicionar e dizer como filho pródigo, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Na parábola do filho pródigo, o pai olhava e esperava. Estava lidando com o ser humano com vontade própria, mas estava pronto para saudar seu filho caso ele retornasse. Da mesma maneira, o amor de Deus é constante e paciente, dá-nos sempre as boas-vindas. Deus procura por nós e nos dá oportunidades de responder, porém não nos força a buscá-lo. Como pai nessa história, Deus espera que, paciente, recobremos nosso juízo. O grande amor de Deus procura e encontra os pecadores, não importa por que ou como se perderam. Que você, nesta noite, se encontre, ou que você se encontre com Deus, ou que você seja encontrado pelo Espírito Santo, mas atente para a palavra do Senhor. Se você quer viver o duplo potencial, aleluia, prometido para esta igreja, se você quer viver o duplo potencial prometido para esta igreja, atente-se para as instruções do Espírito Santo. E mesmo se você estiver com um péssimo desempenho hoje, mesmo se você estiver desesperançado, mesmo se você achar que não tem jeito, que você não consegue, sim, o Pai diz que você consegue. O Pai conhece os filhos que tem. O Pai sabe o potencial que Ele mesmo colocou em cada um de nós e nos prometeu que para esse ano nós vamos realizar esse potencial em dobro. Que Deus em Cristo vos abençoe, queridos. Glória a Deus.